E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo eu mostrarei a você as diferenças entre antítese e paradoxo, duas figuras de linguagem que causam muita confusão na cabeça dos estudantes quando se deparam com esse conteúdo dos estudos linguísticos, dos estudos da língua portuguesa. Se é esse o seu caso, vem comigo que eu vou mostrar para você de uma forma simples, clara e objetiva o que é antítese e o que é paradoxo e como diferenciar essas duas figuras de linguagem. Advirto você que está chegando ao canal agora que esta aula faz parte de uma playlist em que eu explico todas as figuras de linguagem. Se você tem dúvidas sobre outras figuras, a metáfora, a metonímia, a comparação, o pleonasmo, a anacoluto, procure lá na playlist Figuras de Linguagem e tire a sua dúvida, seja ela qual for. Vamos juntos na aula de figuras de linguagem, antítese e paradoxo. Antítese é o emprego de palavras ou expressões de sentido contrário num mesmo enunciado. Preste bem atenção nisso. Eu junto ali duas palavras de sentido contrário dentro de uma mesma frase, de um verso, de um contexto qualquer da língua. Desse modo, como eu apresento agora no exemplo, já estou cheio de me sentir vazio, meu corpo é quente e estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém mais quer saber, afinal amar ao próximo é tão démodé. Démodé é uma expressão francesa, quer dizer fora de moda. Isso é uma letra do Renato Russo. Olha, cheio e vazio, quente e frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber. Nós temos palavras ou expressões de sentido contrário que se confrontam. Elas quase que se excluem, elas se chocam e por isso se forma uma antítese. Um outro exemplo que eu trouxe para você da letra maravilhosa de uma canção do Caetano Veloso chamada O Quereres, em que ele diz: onde queres revólver, sou coqueiro, onde queres dinheiro, sou paixão, onde queres descanso, sou desejo, onde sou só desejo, queres não, onde não queres nada, nada falta, e onde voas bem alto, eu sou o chão, e onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Olha, ele contrapõe aí palavras que para ele expressem sentimentos que, repito, para ele são contrários. Ele contrapõe revólver e coqueiro. Veja, revólver não é o contrário de coqueiro, assim como triste e feliz, assim como cheio e vazio, mas para ele a ideia de coqueiro é a ideia de paz, a ideia de tranquilidade. Já revólver traz a ideia de guerra, de confronto. Por isso ele coloca essas duas em confronto, porque a pessoa por quem ele está apaixonado exige dele atitudes contrárias àquelas que ele acha que são as mais cabíveis. Então, quando ela quer descanso, ele quer desejo. Quando ela salta, ele quer o chão. Eles estão sempre em mundos opostos. E ele consegue construir essa imagem por meio da junção de palavras ou expressões de sentido contrário, formando, então, antíteses. Muito bem. Como eu gosto de dar aula para pessoas inteligentes, perspicazes, que aprendem rápido como você. Seguindo, então, agora eu vou falar do paradoxo. O paradoxo é também o emprego de palavras ou expressões que se opõem, mas se fundem, atenção para isso, em um enunciado, porque constroem juntas as palavras ou expressões contrárias, uma sentença que pode, a princípio, não fazer sentido aparente. Parece que contraria a lógica o paradoxo. É disso que se está tratando aqui. Então, se eu digo, isso é uma canção também do Caetano, cantada pela Martinalha. Conhece a Martinalha? Filha do grande Martim da Vila, ótima cantora, compositora. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Como assim? Parece um paradoxo. Você vai me prender me soltando? Percebe que essas duas palavras não estão em confronto? Elas são contrárias, como na antítese, mas elas juntas formam um significado, não de oposição entre elas, mas elas juntas mandam um recado. Qual é o recado? O eu lírico, o enunciador, o locutor está dizendo para a pessoa amada: olha, você para me prender, para ter uma relação comigo, vai ter que me dar liberdade. Eu gosto lá de, sei lá, de ir ao cinema sozinho, de vez em quando de ir ao botequim, tomar uma cerveja com os amigos, cantar um samba, ou então eu, mulher, eu gosto de sair com as amigas para conversar, gosto de ir ao teatro, gosto de fazer isso não com você somente, mas também com outras pessoas. Ou seja, dar liberdade é que faz com que ela, a pessoa que está falando aí, se ligue, se prenda
ao ser amado. É um paradoxo. Percebeu a diferença entre antítese e paradoxo? Bom, agora um exemplo cabal, né? Definitivo, o poema do Luís Vaz de Camões, um poeta maravilhoso, espetacular, poeta que ele viveu, se eu posso estar errado, dá um Google aí para confirmar, mas eu acho que ele nasceu em 1524, faleceu com certeza em 1580, então ele viveu no século XVI e tudo que ele disse continua valendo hoje em dia. Ele diz: amor é fogo que arde sem se ver. Arde, mas a gente não vê. Que fogo é esse? Que fogo é esse que arde e a gente não vê? É uma ferida que dói, mas não se sente. Esse aí tem valor adversativo, de oposição. É um contentamento descontente. Não parece um paradoxo? Não é um paradoxo? Não parece uma coisa ilógica, inverossímil? Como contentamento descontente? Descontente, quem já amou sabe do que ele está falando, esse bardo maravilhoso lusitano, que além de poesia lírica como esta, maravilhosa, compôs um grande poema épico chamado Os Lusíadas, maravilhoso, um poema épico que ele conta a história das navegações portuguesas, das façanhas do Vasco da Gama, o grande navegador português que deu a volta no Cabo das Tormentas. E a partir dessa viagem ele acaba contando também a história do povo lusitano, daí o nome Os Lusíadas, um poema espetacular, 8.816 versos, divididos em 1.102 estrofes de 8 versos cada um. Maravilhoso, sensacional, você tem que ler. Olha aqui um outro exemplo que eu trouxe de paradoxo. O professor diz assim em sala de aula: toda certeza é relativa. Certeza é relativa, então não é tão... E o aluno pergunta sagazmente: tem certeza, professor? Diz ele: absoluta. Olha o paradoxo do dizer do professor em sala de aula. Muitas vezes nós somos colhidos pelos nossos paradoxos, não é assim? Agora eu trouxe para vocês uma questão que caiu no vestibular de qualificação da UERJ. UERJ é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, maravilhosa UERJ, importantíssima UERJ. O exame de qualificação da UERJ colocou esse poema do Drummond que diz assim: eu desconfiava. Todas as histórias em quadrinhos são iguais. Todos os filmes norte-americanos são iguais. Todos os filmes de todos os países são iguais. Todos os best-sellers são iguais. Best-seller é aquele livro que vende a beça, faz o sucesso absoluto. Todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais. Todos os partidos políticos são iguais. Todas as mulheres que andam na moda são iguais. Todas as experiências de sexo são iguais. Todos os sonetos, gazéis, virelais, cestinas e rondóis são iguais. E todos os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais. Neste verso 14 ele diz: sonetos, gazéis, virelais, cestinas e rondóis são todos tipos de poemas, pelo formato, pela quantidade de versos, pela formatação da estrofe. Todas as guerras do mundo são iguais, todas as fomes são iguais, todos os amores iguais, iguais todos os rompimentos, a morte é igualíssima. Todas as criações da natureza são iguais, todas as ações, cruéis, piedosas ou indiferentes, são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Ninguém é igual a ninguém, todo ser humano é um estranho ímpar. Maravilhoso Drummond, né? Carlos Drummond de Andrade, possivelmente o maior poeta brasileiro do século XX. Espetáculo. Os versos livres são aqueles que não se submetem ao padrão. Ele fala disso, né? Considerando essa definição, identifica-se nos versos 15 e 16 a figura de linguagem. É óbvio que nós estamos numa aula sobre antítese e paradoxo, e aqui nós temos a opção antítese, você tenderia a marcar. Mas você entende o que está sendo dito? Repare, ele disse assim, veja lá: todos os versos livres são iguais. Olha, se são livres, não são iguais, porque quem é livre quer exatamente fugir da igualdade. Não é isso? Quem se quer livre quer fugir do padrão. Agora, se ele diz que todos os versos livres são iguais, ele está formando, então, uma antítese. Era isso que eu queria que você percebesse. Para encerrar a nossa aula, mais uma questão do vestibular da UERJ. Antítese e paradoxo em concurso do segundo exame de qualificação, essa de 2004, uma questão antiga, mas muito bonita, por isso eu a trouxe, muito bem formulada, como normalmente são as questões do vestibular da UERJ. Paradoxo é um modo de expressão que encontra a margem da doxa, mas então se torna necessário definir doxa.
Doxa pode ser explicado como a opinião de toda a gente, o conhecimento do senso comum habitual. Logo, um paradoxo é a expressão de um raciocínio que segue a lógica do senso comum. Entendeu o que é doxa? Doxa está em ortodoxo e heterodoxo. Ortodoxo é aquilo que segue o padrão, que segue o senso comum. Heterodoxo é aquilo que contraria o senso comum, que age de forma diferente. Ele estava tentando um tratamento ortodoxo, com antibióticos, repouso. Não, ele vai tentar um tratamento heterodoxo, ele vai, sei lá, vai para um curandeiro que ele achou, não sei. É um tratamento que foge ao senso comum, tá certo? Sim? Há vários tipos de paradoxos. Entre os mais famosos encontramos aquele que foi formulado pelo grego Epimênides. Epimênides viveu há 2.500 anos, possivelmente. Ele é aí de 600 a.C. Todos os cretenses são mentirosos, ele disse. Como ele, o Epimênides, era cretense, constitui-se um paradoxo. Não é verdade? Se a afirmação é correta, Epimênides, por ser cretense, está mentindo. Se Epimênides está mentindo, a afirmação, entretanto, deveria ser falsa. Se ele não fosse cretense e dissesse todos os cretenses são mentirosos, ele estaria ofendendo os que nasceram na ilha de Creta. Mas como ele também é cretense, nós podemos pensar. Se ele diz que todos os cretenses são mentirosos e ele é cretense, então ele está mentindo, os cretenses não são mentirosos. Olha o paradoxo que se forma. O que ele está querendo dizer, o que ele está nos querendo trazer com essa aparente ilogicidade do seu pensamento. Aí você já entendeu que o que ele está fazendo é um paradoxo, assim como o Macedônio Fernandes, um escritor argentino da primeira metade do século XX, ele diz assim, neste mundo faltam tantas coisas que se faltasse mais uma, não haveria lugar para ela. Percebeu como há um paradoxo? Se falta, não há lugar para ela. Não há lugar, então, na prateleira das coisas faltantes, talvez seja isso. Percebeu o paradoxo? Há uma intenção, ainda que aparentemente seja ilógica a proposição, há uma intenção discursiva na construção desse pensamento paradoxal. A descrição do paradoxo formulada pelo grego Epimênides, no segundo parágrafo, mostra a dificuldade de se atribuir o juízo de falso ou verdadeiro a esse tipo de informação. Em todos os cretenses são mentirosos, um exemplo de paradoxo, a dificuldade de julgar o conteúdo como falso ou verdadeiro ocorre porque, um tempinho para você ler. O enunciador da frase pertence ao conjunto dos cretenses, uma definição generalizante é fácil de interpretações contraditórias, a avaliação acerca da veracidade da afirmação depende de cada interlocutor, a noção de verdade contida na frase é referente a um ponto de vista particular. Não. O que nos impede, o que cria o paradoxo, o que nos impede de saber se o conteúdo é falso ou verdadeiro é o fato de ele ser cretense. Porque cretense e mentiroso estão aí numa formulação paradoxal, e essa era a intenção dele. Você marcou a A, nessa você acertou a questão, com a qual eu encerro a aula de hoje sobre antítese e paradoxo. Se você gostou da aula, por favor, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se você acha que essa aula pode interessar a um amigo, um colega, um parente, envie para ele o link da aula, compartilhe o meu canal, o seu canal, tire suas dúvidas de letra com essas pessoas. Se você ainda não está inscrito, faça isso, você não vai perder nada, ao contrário, você vai cada vez conhecer mais essa maravilhosa, espetacular, riquíssima língua portuguesa. Até a próxima, um beijo.